Está formada a partir de agora a Rede da Informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Estamos começando o Tele Brasil Notícias desta semana, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo ou também aqui no Brasil. E lembrando que você acompanha através do Facebook e também pelo YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias. Nós temos também a parte de notícias impressas em A Hora da Notícia, onde você encontra informações no Facebook e também acompanha através do YouTube. Lembrando que temos também os sites referentes a essas informações aí também para você. Sendo assim, vamos dar sequência com as nossas informações jornalísticas, chamando primeiramente as nossas principais manchetes em destaques de hoje. Governo Federal retirou os Correios e a Telebrás do Programa Nacional de Privatização. Em 10 anos serão investidos 120 bilhões de reais ao acesso de água de qualidade e também aos esgotos. Lançado um guia de como atender bem os turistas com deficiência. Acompanhe tudo isso e muito mais no Tele Brasil Notícias. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. E começamos a edição de hoje falando do governo federal que retirou os Correios e a Telebrás do Programa Nacional de Privatização. Uma coisa muito importante, porque inclusive essa recomendação acabou sendo publicada no Diário Oficial. E também é uma das ações propostas para os 100 primeiros dias de governo. Existem hoje mais de 6 mil agências do Correio que prestam esses serviços postais, financeiros e de conveniência. Na questão da Telebrás, ela é vinculada ao próprio Ministério das Comunicações e acaba fornecendo conexões também em soluções a diversas localidades do país. Mas vamos observar com mais detalhes essa informação. A recomendação foi publicada no Diário Oficial e é uma das ações propostas para os 100 primeiros dias de governo. Atualmente, existem mais de 6 mil agências dos Correios que prestam serviços postais, financeiros e de conveniência. Já a Telebrás, vinculada ao Ministério das Comunicações, fornece soluções de conexão a diversas localidades do país. Vamos agora falar da Minha Casa Minha Vida. A conquista da casa própria tornou-se realidade para 300 famílias de Suzano, aqui em São Paulo. No caso, essas famílias são beneficiadas do programa Minha Casa Minha Vida, que tem a meta de contratar 2 milhões de moradias até 2026. Gilmar mostra satisfeito os cômodos da nova residência. Casado com 4 filhos e morando de favor, custa acreditar que o sonho da casa própria finalmente se realizou. É muita felicidade mesmo. Quando você é uma pessoa solteira, você faz uma coisa ali, você rapidinho você consegue. Quando você tem a responsabilidade de uma família, se torna mais difícil, principalmente em caso de moradia. O
O apartamento do Gilmar é um dos 300 que foram entregues no residencial Suzano II. Para maio, está prevista a entrega de outros 300 apartamentos no local, totalizando 600 unidades. Foram investidos R$ 78.700.000 no empreendimento. O conjunto habitacional também vai contar com órgãos públicos, como escola e unidade de saúde. Nós fizemos uma coisa que eu vejo, na minha modesta visão, que é um modelo que tem que ser feito em qualquer país e principalmente no nosso Brasil. Nós temos, independente de questões partidárias, nós temos as responsabilidades e a necessária parceria do governo federal, do governo estadual, da entidade bancária e do governo municipal. Desde o início do ano, o governo federal entregou 5.057 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, em 11 cidades de 8 estados. Entre abril e maio, devem ser concluídas outras 7.400 unidades. A meta do governo federal é contratar 2 milhões de unidades habitacionais até 2026. 50% das unidades, elas são destinadas às famílias que foram cadastradas e foram através de sorteio, dentro das regras estabelecidas pelo Ministério das Cidades. Nós temos, sem dúvida, uma política para garantir esse direito à moradia a todos, mas a gente precisa muito desse apoio do Estado e do governo federal. Saúde. A partir deste ano, a segunda semana de outubro será dedicada à conscientização sobre a depressão e a lei que instituiu a data foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos observar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior registro de casos de depressão na América Latina e o segundo com maior prevalência nas Américas. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância do tema e incentivar a implementação de políticas públicas. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Vamos falar agora da limpeza de nossos lares. Costumamos misturar muitos produtos para que tenhamos uma limpeza em nosso chão ou superfície mais rápida e até higiênica. Mas será que é a forma correta de se fazer isso? Um hábito que, inclusive, está crescendo e com exigência, inclusive, na questão da própria pandemia que tivemos aí. E só que também, de um outro lado, está crescendo os registros de intoxicações e outros acidentes. Inclusive, especialistas afirmam que é preciso ter cuidado com esta prática. Elas trazem reações não previstas e podem gerar danos à própria saúde. Vamos acompanhar algumas dicas dos itens que não devem ser misturados. A pandemia de Covid-19 trouxe novos hábitos de higiene para a rotina. Muita gente mistura produtos de limpeza para potencializar resultados, mas é preciso ter cuidado. O workshop Limpando Conceitos, Clareando Ideias, voltado para profissionais de limpeza, alertou sobre os riscos. As orientações vieram depois do aumento dos casos de intoxicação nos domicílios em 2020, ano em que a pandemia chegou ao Brasil. Você tinha naquele período, uma quantidade de pessoas muito grande dentro de casa, com o risco, com o medo, um pouco de desespero. Vou sair de casa, vou buscar no mercado, não posso, eu tenho algum produto aqui, eu vou tentar fazer alguma coisa e causou uma série de acidentes. Na Biblioteca Parque Estadual, no centro do Rio, especialistas falaram e jogaram para ensinar de forma lúdica quais são os perigos envolvidos. Combinar produtos químicos sem conhecer os possíveis efeitos tem consequências mais nocivas do que perder num jogo de tabuleiro. É preciso
preciso estar atento às fake news nas redes sociais. Se são fontes confiáveis, se for do Conselho Federal de Química, do Conselho Regional de Química, se for de profissionais que estão falando, aí sim eu acho que a gente pode confiar. Agora, no momento que a gente recebe informações muito de influenciadores que às vezes não têm o conhecimento e quer engajamento, eles acabam falando coisas demais e aí eu acho que isso precisa desconfiar sempre. Álcool e água sanitária, dois produtos muito comuns que quase todo mundo tem em casa, mas que não devem ser misturados jamais. A consequência para quem faz isso aqui no jogo está aqui na carta. Animal intoxicado por causa do clorofórmio liberado. Leve seu bichinho ao veterinário. Para ficar mais fácil de lembrar, essas são algumas misturas que nunca podem ser feitas. Água sanitária e álcool, água sanitária e amônia, água sanitária e vinagre, vinagre e bicarbonato de sódio é uma bomba. E jamais vinagre e água oxigenada. Há risco de queimaduras, perda de consciência, alergias, intoxicação, náuseas, irritação na pele, problemas respiratórios, tontura e outros efeitos. Também são fatores de risco produtos que não passam por fiscalização e entram no mercado sem rótulo, os chamados produtos piratas. O rótulo é essencial, porque ele não somente tem a aplicação do produto, o formato, qual o equipamento que você precisa utilizar e também ele tem uma informação caso você tenha alguma dificuldade, alguma ingestão, alguma contaminação com esse produto, ele te informa o que fazer. E nos próximos 10 anos serão investidos 120 bilhões de reais para garantir o acesso à água de qualidade e também ao esgoto tratado. Vamos conferir. Os decretos assinados pelo presidente Lula alteram a lei que define as diretrizes para o saneamento básico no país. O chamado Marco Legal do Saneamento foi aprovado em 2020 e estabeleceu uma meta: água potável em 99% das casas e coleta de esgoto em 90% até 2033. Mas, de acordo com o governo, as regras atuais fizeram com que 1.113 municípios tivessem seus contratos declarados irregulares, causando a interrupção de serviços e investimentos. A revisão e modernização do Marco Legal do Saneamento é mais uma grande conquista que este governo proporciona para a população brasileira, especialmente para aquela parcela que vive em localidades carentes de serviços essenciais de saneamento básico. Dentre as mudanças estão o fim do limite de 25% para a realização de parcerias público-privadas pelos estados e a prorrogação do prazo para a regionalização até 31 de dezembro de 2025. A síntese do decreto é facilitar investimento público e investimento privado e facilitar a parceria do setor público com o setor privado. Hoje, toda a empresa pode, todos os seus contratos, fazer parceria com o setor privado. Isso vai aumentar as possibilidades do investimento privado e da participação das empresas privadas na parceria com as empresas públicas. A mensagem é essa: o que nós queremos é mais investimento, mais emprego, mais água, cidades sustentáveis, esgotamento sanitário. Com os ajustes, a expectativa é atrair investimentos de cerca de 120 bilhões de reais para a universalização dos serviços. O sucesso desse decreto e o sucesso dessa política será de cada um de nós que estamos aqui e de milhões que não estão aqui, mas que serão beneficiários porque não precisarão mais pisar em esgoto a céu aberto na sua cidade, na sua rua ou no seu bairro. Vamos agora falar então de inclusão digital, uma coisa muito importante para jovens e também aquelas pessoas que não acompanham ainda as tecnologias da internet. Estudantes de Campina Grande, na Paraíba, e indígenas de Juazeiro, na Bahia, estão sendo incluídos no mundo digital a partir do programa do Ministério das Comunicações. Vamos observar. Entre os 300 alunos formados pelo Centro de Recondicionamento de Computadores da Universidade Federal do Vale do São Francisco, 70 são indígenas. Só na comunidade Atcumã são 21 formandos. Para a gente é um grande avanço. Até então a gente não tinha acesso a nada, nem a telefone, agora já tem internet, energia. Vai abrir um mundo, para digital para a nossa comunidade. A cerimônia de entrega dos certificados em Juazeiro, na Bahia, também marcou a instalação de 10 pontos de inclusão digital na região.
incluindo 2 em aldeias indígenas. Ao todo foram entregues 100 terminais, doados pelo programa Computadores para a Inclusão, do Ministério das Comunicações. Saio daqui muito feliz com o que vi. Esse Brasil diverso tendo essa oportunidade de inclusão digital, através desse instrumento importante que tem levado essa oferta de cursos para esses jovens, esses adultos e esses povos tradicionais. Desde que foi criado em 2004, o programa Computadores para a Inclusão já recondicionou quase 30 mil equipamentos que foram doados para instituições de todo o país. E a previsão é de que mais 10 mil computadores sejam recuperados até o final do ano que vem. O Ministério das Comunicações já investiu mais de 38 milhões de reais no programa. E as ações do governo federal para a inclusão digital também chegaram a Campina Grande, na Paraíba. Aqui, este ginásio de esportes ficou lotado de alunos de 4 escolas públicas do município para receber chips do programa Internet Brasil. O Samuel, que está no 8º ano do ensino fundamental, foi um dos 1.000 alunos que receberam o chip. Ele vai usar a internet para aprimorar os estudos. Eu vou utilizar ele para estudar, pesquisar as matérias, quando precisar fazer uma atividade pesquisada, já vou ter ele. Às vezes eu vou ter a internet também para meus amigos, para meus pais que eu estiver precisando. O programa Internet Brasil foi instituído por lei e está na fase de implantação. Até o final deste ano, a meta é entregar mais de 700 mil chips para alunos inscritos no Cadastro Único do governo federal. Os investimentos chegam a quase 140 milhões de reais. São 20 milhões de brasileiros que estão naquelas regiões distantes e comunidades rurais, no norte do país, na região amazônica, que carecem dessa atenção para que a gente leve, através dos programas e projetos do nosso ministério, fazer com que essa inclusão digital, com que essa conectividade chegue na vida de cada um deles. Vamos agora falar então dos menores que estão aí em situação de rua. O governo federal vai atualizar os dados sobre esses menores em situação de rua, justamente com o objetivo de qualificar medidas de proteção. Vamos observar. Na cidade de São Paulo, mais de 3.700 crianças e adolescentes vivem nas ruas. O estudo foi feito no ano passado pela prefeitura. Mas como está a situação no restante do país? Para diagnosticar esse número, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, com apoio do IBGE, vai fazer um levantamento para saber quantos meninos e meninas estão em situação de rua, se eles têm acesso aos serviços sociais e o que os levaram a morar nesses locais. Para as entidades de proteção às crianças e adolescentes, estabelecer diagnósticos é fundamental. É uma população que não é considerada no censo, nunca foi contada. O IBGE alega que falta metodologia, uma vez que o aporte do censo é de uma entrevista domiciliar, então pessoas que não têm casa não são contadas. No Brasil, o último diagnóstico deste tipo foi feito em 2011 pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na época, o estudo revelou que existiam aproximadamente 24 mil crianças e adolescentes em situação de rua no país. Esse levantamento ele servirá exatamente para a gente verificar quais são as fragilidades nos municípios, nos estados e o que nós precisamos priorizar daqui para frente. O plano é levantar esses dados ainda neste primeiro semestre e ter o diagnóstico pronto até agosto. Saúde. Vamos agora falar de saúde, porque a Fundação Oswaldo Cruz e a instituição australiana anunciam parcerias para o controle do mosquito da dengue. Uma coisa muito importante aqui para o Brasil. Vamos observar. Pesquisadores descobriram que a bactéria Wolbachia, presente em cerca de 50% dos insetos, mas ausente no mosquito Aedes aegypti, bloqueia a transmissão do vírus causador de dengue, chikungunya e zika. Em laboratório, foi possível inserir a bactéria nos mosquitos. A técnica funciona assim. A bactéria Wolbachia é introduzida no mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito é solto na natureza para se reproduzir com os insetos locais. Os descendentes nascem com a bactéria Wolbachia, que vai se propagar por gerações, diminuindo a incidência das doenças. O
projeto chegou ao Brasil em 2012, ainda na fase de estudos. Agora a iniciativa será levada para todo o país. Para isso, foi anunciada a construção de uma biofábrica para a produção dos mosquitos com a bactéria Wolbachia em larga escala. Os investimentos podem chegar a 180 milhões de reais, entre recursos públicos e de uma instituição parceira internacional. É uma experiência bastante inovadora e que eu acho que vai ganhar uma escala muito rápida para todo o território nacional, que hoje sofre mazelas por conta da disseminação do mosquito e, portanto, das arboviroses. No Brasil, o projeto já foi implantado em 5 cidades: Belo Horizonte, Campo Grande, Rio de Janeiro, Niterói e Petrolina. E os estudos realizados comprovam a eficácia da experiência. Em Niterói, por exemplo, os casos reduziram em cerca de 70% para dengue, 60% para chikungunya e 40% para zika. A ideia agora é expandir o projeto para outros municípios. Passa a ter uma escala maior, fazendo com que municípios, estados e municípios possam estar incorporando mais uma tecnologia para que a gente possa combater essas doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti e por vetores tão importantes que estamos, nesse momento, enfrentando epidemias no Brasil. Vamos também falar do cadastro positivo, que é uma coisa muito importante, porque o cadastro positivo do Banco Central conta agora também com informações de 5 principais empresas gestoras de bancos de dados do país, como o Serasa e o próprio SPC. Vamos observar. Sandro está no mercado imobiliário há 23 anos. Antes de alugar um apartamento, ele faz uma análise do cliente. Perfil do cliente também, isso influencia muito, né? Tipo de atividade que ele desenvolve, né? Critérios assim de como que o cliente se comporta no mercado, também isso é fundamental. Agora as informações das 5 principais empresas gestoras de banco de dados, como o SPC e o Serasa, vão passar a fazer parte do cadastro positivo do Banco Central. A ferramenta funciona como um histórico do consumidor, que recebe uma nota. Bancos e empresas que emprestam dinheiro usam essas informações na hora de decidir se concedem ou não o empréstimo. Com as novas informações, o Banco Central acredita que o sistema será mais eficiente e as instituições vão poder emprestar dinheiro com condições mais vantajosas. Permite ali incluir as pessoas, mais pessoas no sistema financeiro, né? Ela reduz a simetria, né, entre os agentes e contribui para esse acesso em condições de crédito mais vantajosas, né? Acaba contribuindo também para a prevenção do próprio superendividamento, né? Ao sinalizar ali de modo claro se há espaço no orçamento para a contração de novas dívidas, né? A expectativa do Banco Central com a iniciativa é de que 20 milhões de novos cadastros de pessoas físicas e jurídicas passem a fazer parte do cadastro positivo. A inclusão é feita de forma automática, mas o consumidor pode pedir para ser excluído. Sandro aprovou a iniciativa. Achei fantástica essa decisão do Banco Central, por quê? Porque está unificando, né, o perfil do cliente em todos os bancos, né? E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala do devedor que não tem direito de preferência para adquirir título da própria dívida. Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que devedor não tem direito de preferência para adquirir título da própria dívida em leilão de carteira de crédito. O colegiado negou a pretensão de uma empresa emitente de cédula de crédito bancário com garantia fiduciária imobiliária que reivindicava suposto direito de preferência para adquirir o título da dívida em leilão após a falência do banco credor. Na origem do caso, a empresa emitiu título de crédito representando o empréstimo que tinha como garantia a alienação fiduciária de um imóvel. Com a decretação da quebra do banco, precedida de liquidação extrajudicial, os ativos da instituição, entre eles a carteira de créditos, foram utilizados para pagar os credores. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou o entendimento de primeira instância de que não existe a previsão legal em favor de devedor com débito levado a leilão em processo concursal.
A Corte Estadual apontou que a homologação judicial do resultado do leilão foi irregular, devendo prevalecer o interesse da maioria dos credores. A devedora e os avalistas recorreram ao STJ. De acordo com o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, o devedor fiduciante tem preferência para recomprar um bem que tenha perdido por não cumprir a obrigação relacionada à garantia fiduciária. Mas a situação discutida é diferente. Para o colegiado, essa norma não se aplica aos casos de alienação de carteira de créditos. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos agora falar então de saúde mais atividade física. Porque o Dia Mundial da Atividade Física, inclusive, foi comemorado na quinta-feira, dia 6 de abril. Isso, terminais de transporte público receberam hoje pela manhã atividades para estimular os passageiros a praticarem esportes. As ações aconteceram nas estações do metrô Tatuapé, na Zona Leste, Sacomã e no terminal Jabaquara, na Zona Sul. E não era só para olhar, não. Quem estava com muita pressa pôde parar e fazer um pouquinho de ginástica. Vamos agora falar então do disco de vinil e também dos CDs. Exatamente, um relatório da Associação Americana da Indústria de Gravação mostra que no ano passado a venda de disco de vinil superou a de CDs. Isso não acontecia há exatamente 35 anos. Em Belém do Pará, o amor pelos discos de vinil está reunindo colecionadores. Além de reuni-los, eles compartilham histórias de bandas, trilhas sonoras e muito mais. Coisas que são até favoritas. Vamos observar. O Fred Fadel começou a colecionar vinil aos 15 anos, uma paixão que o acompanha desde então. Foi mais ou menos no final da década de 80, aqui mesmo nesse local, funcionou uma loja de discos maravilhosa, e aí foi daí. Eu tinha mais ou menos 15 anos e comecei a colecionar nessa época. Essa brincadeira de gente grande não começou aqui, nesse local, por acaso. Há 20 anos atrás, funcionou uma loja chamada Gramofone Discos e agora eu vou revelar um cantinho todo especial em homenagem a essa época, que é justamente aqui essa mina de ouro, onde vários vinis estão disponíveis para venda e eles podem chegar a custar no mercado em média de R$900 a R$3.000. O Alexandre herdou do pai o gosto musical. Tem em casa mais de 1000 discos de vinil e quando ficou sabendo do grupo de colecionadores, passou a frequentar a reunião há pouco mais de um ano. E aqui é um lugar muito acolhedor que encontra essas várias gerações, como tu disseste, e a gente aprende muito, troca ideias. Eu também, por ser de uma geração mais nova, passo também conhecimentos, né? Então a gente conhece muita coisa, aprende muita coisa sobre a música e com certeza é muito enriquecedor. Não precisa nem dizer que o assunto entre eles é cultura musical, né? Esse disco, o título dele diz All That You Can Leave Behind, tudo aquilo que você não pode deixar para trás. E ainda que a gente mude, tem uma mudança severa na vida como é essa ruptura, sai da casa dos pais, vai para a sua própria casa, com a sua família, mas tem coisas que você não pode deixar para trás. E esse disco marca muito isso. Marca essa fase da vida. Cada um traz 2 discos e aí cada um fala em até 10 minutos sobre esses 2 discos, né? E aí fala um montão de coisa, fala sobre a banda, fala sobre a prensagem, as vendas do vinil, como conheceram aquele vinil, aquelas bandas. Cada um traz seu LP e fala da melhor maneira que acha que deve falar. Mobilidade urbana, que inclusive o BNDES está financiando pela primeira vez um projeto de mobilidade urbana por meio de compartilhamento de bicicletas. É isso mesmo, vamos conferir. As bicicletas compartilhadas, comuns ou elétricas, ficam nesses pontos. Para retirá-las, o usuário paga uma taxa e usa um aplicativo de celular. Como são vários pontos espalhados pela cidade, você pode retirar a bicicleta em um local, se deslocar e devolver em outro ponto.
Para incentivar o uso dessas bicicletas compartilhadas, pela primeira vez, o BNDES aprovou financiamento para uma empresa do setor. Vão ser 160 milhões de reais que vão ser investidos na compra de mais bicicletas como essas e no desenvolvimento de novas tecnologias. A empresa já está em 13 cidades do país e também na Argentina, no Chile e na Colômbia. No momento em que o usuário entende que, se deslocando pela bicicleta, ele está gerando um impacto direto no meio ambiente, né? No momento em que ele substitui, como eu comentei, o carro, o ônibus, a bicicleta, isso toma um efeito ainda maior na utilização do nosso sistema. O dinheiro vai permitir com que as bicicletas, que até então são importadas do Canadá, sejam produzidas aqui, o que vai gerar empregos e movimentar a economia. Tem um potencial muito grande nas cidades para a gente substituir, né, pelo menos parcialmente, o transporte individual motorizado por um transporte mais limpo, né, inclusive com benefícios até para a saúde daqueles usuários. E chegou agora o momento de falarmos também de turismo, que nos dias de folga costumamos aí viajar para conhecer as belezas naturais que o nosso país, muito grande, oferece, né? Mas segundo uma pesquisa do Ministério do Turismo, esta realidade acaba sendo bem diferente para as pessoas com deficiência, que acabam não viajando pela falta justamente de acessibilidade. E inclusive foi lançado um guia de como atender bem o turista com deficiência. Vamos conhecê-lo e observar mais de perto. O Brasil é rico em pontos turísticos que atraem milhões de brasileiros e estrangeiros todos os anos, mas ainda existem muitos locais que não são acessíveis para as pessoas com deficiência. O Ricardo sabe bem disso. Ele é turismólogo e abriu uma empresa especializada em acessibilidade e inclusão no lazer e turismo. Acostumado a viajar e estudar o assunto, se tornou especialista. Estive em uma feira de turismo, a maior feira de turismo do Brasil, e eu abordei vários hotéis, resorts, e vendo o material deles, ou até dando uma entrada no site, quando abordava eles diziam que eram acessíveis. Só que não tinha nada informando no material. Então fica difícil, né, para uma pessoa com deficiência querendo viajar de forma independente, em buscar os locais de hospedagem. Uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo nas regiões do país apontou que mais da metade dos turistas com deficiência deixaram de viajar para algum destino por falta de acessibilidade. De acordo com o estudo, as mulheres entre 41 e 50 anos da região sudeste são a maioria. Para ajudar a esse público, o governo federal lançou um mapa que indica 276 empreendimentos, produtos e serviços que já se estruturaram para receber turistas com algum tipo de deficiência. Também foi atualizado um guia que traz dicas importantes sobre como atender bem pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E a primeira dica é sempre perguntar: como posso te ajudar? São cidadãos que querem e merecem conhecer cada vez mais o nosso país. E para isso precisamos de destinos e estabelecimentos preparados para assegurar a melhor experiência turística. Há milhões de pessoas com deficiência querendo viajar. Então, se o lugar, se é interesse do lugar é ter clientes, ganhar dinheiro, então ele está perdendo uma grande fatia de mercado e de oportunidade de acolher as pessoas. Vamos também falar de museu. Até o fim do mês, o Museu da Casa Brasileira deve deixar a sede onde fica há mais de 50 anos, na zona oeste de São Paulo. O Museu da Casa Brasileira é considerado o único voltado para o design e a arquitetura no país. A saída do local acontece a partir do dia 30 deste mês. O solar foi construído nos anos 1940 em estilo neoclássico e pertencia ao casal Renata Crespi Prado e Fábio Prado, que foi prefeito de São Paulo. O imóvel foi doado em 1971 ao governo estadual e passou a abrigar o museu. O anúncio de saída do endereço acontece depois de um acordo entre a Fundação Padre Anchieta e a Secretaria de Cultura do Estado. O acervo será guardado enquanto não se define um novo espaço.
como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. Estamos então chegando ao final do nosso jornal Tele Brasil Notícias, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo ou mesmo aqui no Brasil. Antes de encerrarmos, vamos falar um pouquinho dos patrimônios lá da cidade de Brasília. O Museu do Catetinho foi reaberto depois de passar mais de 2 meses fechado por uma causa bastante lógica, a queda de uma árvore. O local, que recebe diariamente 4.000 visitantes por mês. Vamos observar com mais detalhes essas informações. Visitar o Catetinho é voltar à época antes de Brasília. O local foi a primeira residência oficial do presidente Juscelino Kubitschek. Construído em apenas 10 dias, o prédio foi inaugurado em novembro de 1956. Aqui era um local de passagem. Quando ele vinha acompanhar as obras da construção da nova capital, era aqui que ele se hospedava, era aqui que ele trabalhava, mas na verdade a residência dele mesmo, nesses anos iniciais da construção de Brasília, ainda era na capital, ainda era no Rio de Janeiro. Esse patrimônio cultural do país recebe 4.000 visitantes por mês. 30% desse público são de estudantes, como esses da Escola Classe 3 da Estrutural. E os olhos e ouvidos ficam atentos às explicações. A história dessa região já é uma história antiga, que data antes mesmo da chegada dos portugueses, né? Outras pessoas, outras comunidades já haviam passado por essa região. É uma obra do Niemeyer, mas é uma obra toda em madeira. Então é muito diferente para ele a gente ver o brilho no olhar, de ver um espaço histórico, né? Para eles entenderem um pouquinho mais o que vem na sala de aula. Então é muito interessante. E toda essa experiência ajuda mesmo a ampliar na prática o conteúdo da sala de aula. Eles estão vendo a história local de Brasília, comparando com a história do Brasil e, além do mais, entendendo as iniciais do estudo de história, que são justamente os vestígios, as fontes históricas, e isso tudo tem-se aqui de uma prática muito interessante, de uma vivência muito experiencial. Um dos lugares mais famosos aqui no Museu do Catetinho é a cozinha. E uma personagem muito importante na história de Brasília, que é a cozinheira Dona Dolores, que chegou aqui em 1957 e preparava esses banquetes para os hóspedes de Juscelino Kubitschek. Além de Dona Dolores, os estudantes também aprendem sobre outros personagens, muitas vezes desconhecidos, que estão por trás da construção de Brasília. Então a gente fala sobre a cozinheira, a gente fala sobre a importância do Quilombo Mesquita para esse período da construção de Brasília, também para a importância da construção do Catetinho. Quilombolas ajudaram na construção aqui do Catetinho. Ao final do passeio, a cozinha aparece de novo, como o lugar preferido deles. Eu achei legal ver a mesa cheia de comida como era antigamente e as coisas, fogão a lenha, panela. Lá mostra como é que era o dia a dia, como é que eles preparavam a refeição deles. Os alunos levam impressões e conhecimento dessa viagem no tempo. É um sentimento muito novo, porque é muita história. Muita história que a gente aprende. E é muito interessante sobre como ele ficou aqui num lugar tão comum, sabe? E com esta última informação, o jornal Tele Brasil Notícias vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. E lembrando que estaremos de volta na próxima semana, sempre com os apoios técnicos do Pedro Henrique e do João Vitor. Até lá! Tele Brasil Notícias.